Você já parou para pensar que talvez o seu jeito de viver o dia a dia não seja só o seu jeito de ser? Que aquele cansaço que nunca passa, aquela vontade de sumir sem avisar ninguém, aquele sorriso que você dá no trabalho enquanto por dentro está tudo desmoronando, talvez isso não seja normal? A gente vive numa sociedade que normalizou o sofrimento. A gente ouve desde criança: a vida é assim mesmo, todo mundo tem problema, para de frescura. E aí a pessoa vai engolindo, engolindo, engolindo. Até que um dia ela nem sabe mais o que é estar bem de verdade. Ela esqueceu como é. E o mais perigoso de tudo é quando a depressão vem disfarçada. Ela não chega sempre com choro, com tristeza, com aquele peso que todo mundo imagina. Às vezes ela chega vestida de preguiça. Às vezes ela chega vestida de irritação. Às vezes ela chega na forma de uma pessoa que parece estar vivendo normal, mas por dentro está no piloto automático há meses, há anos. Esse texto aqui é para você que talvez nem desconfie que está passando por isso. Ou para você que sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue colocar o dedo na ferida. Ou ainda para você que conhece alguém que mudou, que se afastou, que não é mais a mesma pessoa. Eu vou te mostrar 10 hábitos que parecem completamente normais no dia a dia. Coisas que qualquer pessoa faz, mas que quando acontecem juntos e de forma constante, são sinais claros de que a depressão crônica pode estar ali, instalada, agindo em silêncio. E o mais importante, a psicologia explica cada um deles. Isso aqui não é achismo, não é coach, é ciência comportamental aplicada à vida real. Então fica até o final, porque o último hábito dessa lista é o que mais pega as pessoas de surpresa. Vamos lá. Hábito 1. Dormir demais ou não conseguir dormir direito. Vamos começar por algo que afeta milhões de pessoas e quase ninguém leva a sério: o sono bagunçado. Tem gente que dorme 10, 12 horas e acorda destruída. Arrasta o corpo da cama como se tivesse carregado pedra a noite inteira. E tem gente que deita, vira para um lado, vira para o outro e fica com o cérebro ligado no 220 até 3, 4 da manhã. E aí no dia seguinte, não funciona. A psicologia chama isso de alteração no padrão de sono, e é um dos primeiros sinais fisiológicos da depressão crônica. O que acontece é que o cérebro deprimido tem dificuldade em regular os neurotransmissores responsáveis pelo ciclo de sono e vigília. A serotonina e a melatonina ficam desreguladas. O corpo perde a noção de quando é hora de descansar e quando é hora de estar ativo. Na prática, a pessoa fala assim: eu durmo e não descanso. Ou então, eu estou sempre cansada, não importa quantas horas eu durma. Isso não é preguiça, isso não é falta de disciplina. É o corpo gritando que tem algo errado na química cerebral. E sabe o que é pior? A pessoa se acostuma. Ela acha que é assim mesmo. Ela toma café para aguentar, toma energético e vai empurrando. Mas o problema continua ali, debaixo da superfície. Hábito 2. Dificuldade absurda de tomar decisões simples. Esse aqui é sutil, mas muito revelador. A pessoa não consegue decidir o que vai comer no almoço. Fica parada na frente do cardápio por 10 minutos e não escolhe nada. Ou então abre o guarda-roupa de manhã e fica ali, olhando, sem saber o que vestir. Coisas bobas. Coisas que qualquer pessoa deveria resolver em 30 segundos. Mas para quem está com depressão crônica, cada decisão parece pesar uma tonelada. É como se o cérebro tivesse com a bateria em 5% o tempo todo. Ele não tem energia para processar nem as coisas mais simples. A psicologia cognitiva explica que a depressão causa o que os especialistas chamam de fadiga decisória acelerada. Normalmente todo mundo tem um limite de decisões que consegue tomar num dia, mas a pessoa deprimida já acorda com esse tanque quase vazio. Cada pequena escolha drena um pouco mais, e aí chega no meio do dia e ela já não consegue decidir mais nada. Isso afeta o trabalho, os relacionamentos, a vida inteira.
A pessoa começa a evitar situações onde precisa escolher. Ela deixa os outros decidirem. Ela fala tanto faz para tudo. E quem está de fora acha que é desinteresse, que é falta de opinião. Mas não é. É esgotamento mental disfarçado de indiferença. Hábito 3. Ficar horas no celular sem absorver nada. Esse é talvez o mais comum da nossa geração e o mais normalizado. A pessoa pega o celular e começa a rolar o feed. Passa por vídeo, por notícia, por meme, por story. 1 hora se passa, 2 horas, 3 horas. E se alguém perguntar o que ela viu, ela não lembra de quase nada, porque ela não estava consumindo conteúdo. Ela estava fugindo dos próprios pensamentos. A psicologia comportamental tem um nome para isso: comportamento de evitação experiencial. A pessoa usa o celular como um anestésico. É a forma moderna de se desligar da realidade sem precisar usar nenhuma substância. O scroll infinito funciona como uma espécie de transe. O cérebro entra no modo automático e a pessoa não precisa sentir, não precisa pensar, não precisa lidar com o que está doendo. E aqui vai a parte que ninguém fala. Quando a pessoa finalmente larga o celular, ela se sente pior do que antes. Vem a culpa por ter perdido tempo, vem a sensação de vazio, vem a autocrítica. Por que eu não consigo parar de fazer isso? E esse ciclo se repete todo dia, às vezes várias vezes no mesmo dia. Isso não é vício em celular, isso é um sintoma. O celular é só a ferramenta. O problema de verdade está muito mais fundo. Hábito 4. Cancelar planos em cima da hora e sentir alívio. Presta atenção nesse detalhe, porque ele é a chave desse hábito. O alívio. Não é só cancelar. Todo mundo cancela plano de vez em quando. A diferença está no que a pessoa sente depois que cancela. Se você marca de sair com amigos e na hora dá uma desculpa e cancela, e o que vem não é culpa, mas sim um alívio imenso, como se tivessem tirado um peso das suas costas. Isso é um sinal de alerta. A psicologia social explica que a depressão crônica faz a interação social parecer uma performance. A pessoa sente que precisa atuar para parecer bem na frente dos outros, e atuar cansa. Então a ideia de se arrumar, sair, conversar, sorrir, fingir que está tudo bem, isso se torna uma tarefa esmagadora. E quando ela cancela, o alívio vem porque ela se livrou da obrigação de fingir. Ela pode finalmente ficar sozinha, no silêncio, sem a pressão de parecer funcional. O problema é que isso vai isolando a pessoa aos poucos. Primeiro ela cancela um encontro, depois outro. Depois para de ser convidada. E aí ela olha em volta e percebe que ficou sozinha. E a solidão alimenta a depressão. E a depressão alimenta o isolamento. É um ciclo que se autoalimenta. Hábito 5. Ter uma rotina que funciona por fora, mas que por dentro é vazia. Esse hábito é o que mais engana quem está de fora. A pessoa acorda, vai trabalhar, faz o que precisa fazer, paga as contas, responde às mensagens e no final do dia volta para casa. Vista de fora, a vida dela parece funcional, parece normal, parece até que está tudo bem, mas por dentro ela não sente nada, não sente alegria, não sente motivação, não sente propósito. Ela está fazendo tudo no modo automático, como um robô que foi programado para seguir uma sequência de comandos. Ela não vive, ela funciona. A psicologia clínica chama isso de depressão de alta funcionalidade. É uma das formas mais perigosas de depressão justamente porque ninguém percebe. A pessoa não dá sinais externos, ela não falta no trabalho, ela não chora em público, ela não pede ajuda. E como ninguém percebe, ninguém oferece ajuda também. Esse tipo de depressão pode durar anos sem ser identificado. A pessoa vai acumulando vazio em cima de vazio, e um dia ela acorda e não reconhece mais a própria vida. Olha no espelho e se pergunta: quem é essa pessoa? Quando foi que eu parei de sentir as coisas? Se você se identifica com isso, saiba que não é frescura, não é fase, é real e merece atenção.
Hábito 6. Comer por ansiedade ou perder completamente a fome. A relação entre comida e emoção é uma das coisas mais antigas da psicologia. E na depressão crônica, essa relação fica completamente distorcida. Tem duas pontas. Tem a pessoa que come compulsivamente. Abre a geladeira sem fome, devora um pacote de bolacha inteiro sem nem perceber. Come até passar mal e depois se sente culpada. E tem a pessoa que simplesmente para de sentir fome. Ela olha para o prato e sente náusea. Ela sabe que precisa comer, mas o corpo não pede. Ela vai perdendo peso sem querer e todo mundo elogia. Nossa, você emagreceu! Que bonita! Sem saber que por trás daquele emagrecimento tem um sofrimento silencioso. A neurociência mostra que a depressão afeta diretamente a região do cérebro ligada ao prazer e à recompensa. A dopamina fica desregulada. Então comer, que deveria ser algo prazeroso, ou perde completamente a graça, ou se torna a única fonte de prazer que resta. Por isso, o comportamento vai para o extremo, ou come demais, ou não come nada. E aqui tem algo importante: ninguém escolhe ter esse padrão. A pessoa não está sendo fraca, ela está lidando com uma desregulação química real. Julgar alguém por comer demais ou de menos quando ela está deprimida é como julgar alguém por tossir quando está gripada. O sintoma não é uma escolha. Hábito 7. Sentir irritação desproporcional por coisas pequenas. Esse hábito pega muita gente de surpresa. Porque quando a gente pensa em depressão, pensa em tristeza. Mas a depressão nem sempre vem triste. Às vezes ela vem com raiva. A pessoa explode por causa de uma louça suja na pia. Fica furiosa porque alguém mastigou alto perto dela. Perde a paciência no trânsito de um jeito que ela mesma não reconhece. E depois que a raiva passa, vem a culpa. Por que eu reagi assim? Isso não sou eu. A psicologia explica isso como o fenômeno da irritabilidade depressiva. Quando o cérebro está exausto de lidar com emoções internas que não foram processadas, a capacidade de tolerar frustração cai drasticamente. A pessoa fica com o que os especialistas chamam de janela de tolerância estreita. Qualquer coisa que sai do esperado, por menor que seja, ultrapassa essa janela e provoca uma reação desproporcional. Isso destrói relacionamentos, porque o parceiro, os filhos, os amigos, ninguém entende. Eles só veem uma pessoa agressiva, impaciente, difícil de conviver. E a pessoa deprimida também não entende. Ela sabe que aquela não é ela de verdade, mas não consegue controlar. Se você tem percebido que está explodindo por coisas que antes não te incomodavam, preste atenção. Pode não ser estresse, pode não ser TPM, pode não ser o trabalho, pode ser algo mais profundo pedindo para ser visto. Hábito 8. Começar várias coisas e não terminar nenhuma. Esse hábito é confundido com preguiça o tempo todo, mas não tem nada a ver com preguiça. A pessoa começa um curso, assiste 2 aulas e para, começa a organizar a casa. Faz metade e larga, começa a ler um livro, chega na página 30 e abandona. Compra material para um projeto novo, deixa tudo dentro da sacola. E aí vem o pensamento automático. Eu não termino nada. Eu sou uma pessoa que não leva nada até o fim. Eu não presto. Mas a verdade é outra. A psicologia explica que na depressão crônica existe uma disfunção na motivação prospectiva, que é a capacidade do cérebro de antecipar prazer ou recompensa no futuro. Em outras palavras, a pessoa até consegue começar algo no impulso, naquele momento de energia, mas o cérebro não sustenta a motivação porque ele não consegue visualizar que vai valer a pena lá na frente. Ele simplesmente não sente que aquilo vai dar em alguma coisa boa. E quando a motivação some, a energia some junto. E a pessoa larga. Não porque ela é fraca ou desorganizada, mas porque o sistema de recompensa do cérebro dela não está funcionando como deveria. Isso gera uma bola de neve de fracasso percebido. A pessoa acumula projetos abandonados e começa a se definir por eles. Eu sou assim, eu nunca termino nada.
Mas isso não é identidade. Isso é sintoma. Hábito 9. Sentir que está atrasado na vida. Esse é um dos sentimentos mais corrosivos que a depressão crônica produz. E as redes sociais jogam gasolina nesse fogo. A pessoa abre o Instagram e vê o colega de escola que já comprou um apartamento, vê a prima que casou e está feliz, vê o amigo que está viajando o mundo e olha para a própria vida e sente que ficou para trás, que perdeu tempo demais, que deveria estar mais longe do que está. E esse sentimento não vem de uma comparação racional. Ele vem de uma distorção cognitiva que a depressão instala no pensamento. A psicologia chama isso de filtro mental negativo. A pessoa só enxerga o que deu errado, só presta atenção no que falta, ignora completamente tudo o que já conquistou, tudo o que já superou, tudo o que já construiu. É como se ela olhasse para a própria vida com um filtro escuro que apaga todas as cores. E aí o que sobra é uma imagem distorcida, cinza, sem valor. E esse sentimento de atraso gera paralisia, porque a pessoa pensa, se eu já estou tão atrasada, para que tentar? Já era, não adianta mais. E ela para de tentar, para de sonhar, para de agir. E quanto mais ela para, mais atrasada ela se sente. É mais um ciclo vicioso alimentado pela depressão. Mas aqui vai uma verdade que você precisa ouvir. Não existe cronograma certo para a vida. A vida de cada pessoa tem um ritmo próprio. Você não está atrasado, você está carregando um peso que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E carregar peso desacelera qualquer um. Hábito 10. Ajudar todo mundo e não pedir ajuda para si mesmo. Eu deixei esse por último de propósito, porque esse é o hábito que mais pega as pessoas de surpresa e é o mais doloroso de reconhecer. A pessoa que está com depressão crônica, muitas vezes, é justamente aquela que está sempre disponível para os outros. É a amiga que todo mundo liga quando está mal. É o colega que sempre ajuda no trabalho. É o familiar que resolve os problemas de todo mundo. Ela escuta, acolhe, aconselha, cuida. Mas quando chega a vez dela, ela não pede, ela não fala, ela engole. Ela sorri e diz, "Tô bem", mesmo quando está desmoronando por dentro. A psicologia explica que existe um mecanismo chamado inversão do cuidado. A pessoa se coloca no papel de cuidadora porque, no fundo, é a única forma que ela encontrou de se sentir útil, de se sentir necessária, de justificar a própria existência. Se ela está ajudando alguém, ela tem um propósito, ela tem valor. Mas na hora de olhar para si mesma, ela não se considera digna do mesmo cuidado que oferece aos outros. E tem outra camada. A pessoa tem medo de ser um fardo. Ela pensa, se eu falar como eu realmente me sinto, vou incomodar, vão se afastar de mim, vão me achar fraca. Então ela cala, e o silêncio vai pesando cada vez mais. Esse é um dos sinais mais trágicos da depressão crônica, porque a pessoa que mais precisa de ajuda é justamente a que nunca pede. Ela cuida de todo mundo, menos de si mesma, e vai se esvaziando em silêncio. Se você é essa pessoa, eu preciso te dizer, pedir ajuda não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. E as pessoas que realmente te amam não vão te ver como um peso. Elas vão te ver como alguém que finalmente confiou nelas o suficiente para mostrar a verdade. Tom emocional, forte e direto. Agora eu quero falar diretamente com você. Se você se reconheceu em 3, 4, 5 desses hábitos, não ignora isso. Não empurra para debaixo do tapete. Não fala para si mesmo que é besteira ou que tem gente em situação pior. A sua dor importa. O que você sente é real. A depressão crônica não é uma sentença definitiva. Ela não define quem você é. Ela é uma condição. E como toda condição, ela pode ser tratada, pode ser acompanhada, pode ser cuidada, mas para isso ela precisa primeiro ser reconhecida. E reconhecer é o passo mais difícil, porque significa admitir que a gente não está dando conta sozinho. E tudo bem não dar conta sozinho.
Absolutamente ninguém deveria ter que dar conta de tudo sozinho. A psicologia existe para isso. A terapia existe para isso. Profissionais existem para isso. E pedir ajuda não é o fim da linha. É o começo de uma linha nova. Não espera ficar no fundo do poço para agir. Se você percebeu que tem algo errado, já procura. Conversa com alguém, liga para um profissional. Dá o primeiro passo. Mesmo que seja um passo pequeno, trêmulo, inseguro, dá. Porque o primeiro passo não precisa ser perfeito. Ele só precisa existir. Se esse texto tocou em algo dentro de você, então ele cumpriu o propósito dele. Agora eu quero te pedir uma coisa. Compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes a gente não consegue falar diretamente, mas um vídeo pode abrir uma porta que estava trancada há anos. E antes de sair daqui, me responde uma coisa nos comentários. E seja honesto, qual desses 10 hábitos te descreveu como se alguém tivesse lido seus pensamentos? Escreve o número nos comentários. Só o número, se quiser. 1, 2, 3, 4. O que for. Você não precisa se explicar, mas quando você escreve, você reconhece. E reconhecer é o primeiro passo para mudar. Eu leio cada comentário. E se você precisar desabafar, pode escrever também. Aqui é um espaço seguro. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida de você, porque ninguém mais vai fazer isso por você melhor do que você mesmo. Mas lembra, você não precisa fazer isso sozinho.